Paz e bênção para vocês, família da família. Um santo domingo, terceiro domingo da Páscoa, iniciando mais uma semana e juntos, neste firme propósito de seguirmos o Alexio Divina. Não está sendo uma bênção? Eu queria ouvir sua opinião, dá sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, como tem sido o Alexio Divina para você? Está sendo uma bênção? Você está gostando? Você tem alguma opinião? Você quer falar alguma coisa? Partilhar? Escreve aqui nos comentários desse vídeo o que está sendo Alexio Divina para você. Então vamos continuar felizes, seguindo firmes, terceira semana da Páscoa, em rumo a Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero hoje clamar o Espírito Santo também em gratidão a todos os homens que estiveram ontem, sábado, lá no ITRA, no Instituto Teológico Rei dos Apóstolos em Marília, o Seminário Diocesano de Teologia da nossa cidade diocese de Marília. Foi muito bom, né? Homens de Deus, homens de fé, Desafio 10. Foi uma benção. Você vai curtir as imagens que a gente vai postar para conferir um pouquinho do que foi esse evento maravilhoso. Um abraço para todos os homens que estiveram lá. Foi realmente maravilhoso, foi uma honra estar com vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também vamos nós contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois não sabiam, pois bem sabiam quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo do peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta terceira aparição me chama muita atenção porque é um encontro pessoal, né? Embora ele está ali com os discípulos e está todo mundo ali comendo com ele, mesmo depois de não ter pescado nada e não ter pegado nada, nenhum peixe, mas Jesus trouxe para eles a grande graça, a providência e a prosperidade, enchendo 153 peixes diferentes, né, naquela rede. Isso tem um significado muito bonito. Naquela época se tinha conhecimento de 153 nações, então Jesus está falando que todos serão pescados, a salvação será anunciada para todos. E a rede, que é a unidade da igreja, será lançada sobre o mar do mundo para trazer os peixes para a barca de Pedro, que é a igreja. Mas o que me chama a atenção é que nesse encontro, nessa missão toda, tem um encontro pessoal, uma conversa pessoal de Jesus com Pedro. Lembra que a última vez, né, que eles
que Pedro estava com Jesus antes da crucificação, Pedro falou para Jesus no Getsemane: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E depois acabou negando Jesus, 3 vezes, e o galo cantou. E depois disso não conversaram mais. Jesus foi para a cruz, morreu, e aí ao 3º dia ressuscitou. E não se conversaram na primeira aparição nem na segunda. Esta é a 3ª aparição. Então Pedro talvez esperava que Jesus chamasse a atenção dele, conversava. E aí o Senhor chama ele para dizer: você me ama? Hein? Pensa quando Jesus fala Simão. Ele não chama ele de Pedro, pedra, rocha, cabeça, Cefas, ou Papa. Chama ele de Simão, caniço, quebrável, rachável. Você me ama? Eu sei quem é você. E aí Pedro proclama o amor a Jesus, os traz 3 vezes, mas não, vamos colocar nessa classe, gostar, amar e adorar. É como se Pedro dissesse para ele: eu gosto muito de você, te quero bem, mas não consigo te amar sobre todas as coisas ainda. E Jesus mesmo assim não abre mão daquilo que ele já tinha dado como missão para Pedro. Então eu quero dizer 2 coisas para você agora. Mesmo que nós não somos ainda o que Deus gostaria que fôssemos, ou que deveríamos ser, mesmo que não amamos a Deus com toda a força do nosso coração, como deveríamos amar, e que Deus merece ser amado, Ele não vai desistir de você, viu? Olha bem o que eu estou falando. Olha e presta atenção, ouvidos. Deus não vai desistir de você, mesmo que ainda não o amamos conforme Ele merece, mesmo que nós não atingimos ainda o crescimento e a maturidade espiritual necessária, mesmo que ainda nós não conseguimos superar muitas coisas na nossa vida, Ele não vai desistir de você. Então Ele diz para Pedro: eu sei quem é você, eu sei onde você vai chegar, eu sei que você está num processo. E aí Ele fala: apacenta as minhas ovelhas, continua naquilo que eu tinha pedido para você lá atrás. O fato de você não me amar com toda a força do seu coração não vai mudar o chamado. O Senhor, Ele não vai desistir de você. Eu acho isso lindo demais. Fica com esta palavra hoje: Deus não desiste de você. Ele não vai desistir, abrir mão de você, ainda que eu e você tenhamos nossos medos, limitações, nossa pequenez, nossos pecados, e muitas vezes ainda não amamos o Senhor como Ele merece, como deveríamos amar. Mas Ele sabe que nós temos a certeza de que a vitória de Deus em nós acontecerá. Vamos rezar isso? Senhor nosso Deus, no dia de hoje queremos proclamar como Pedro: nós te amamos, Senhor, te amamos, Senhor, mas é verdade também que nós somos frágeis, fracos, pequenos, e às vezes acabamos vacilando e não te amando sobre todas as coisas. Acabamos te amar como um amigo, como um querer bem, mas não te amar sobre tudo. Perdoa-nos por isso e ensina-nos a te amar. Hoje nós queremos te pedir isso nessa Lexio Divina. Ensina-nos a te amar sobre todas as coisas, para que nós não te abandonemos, não te neguemos, e muito mais nós viremos atrair o Senhor. Dai-nos a graça de sermos fiéis a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é exatamente essa: amar o Senhor mais do que ontem, porém menos do que amanhã, porque um dia de cada vez é progresso, é degrau, é assim que a gente caminha. Amar o Senhor hoje mais do que ontem, porém menos que amanhã, porque amanhã vamos o amar ainda mais. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, para frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, cheio de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te ama, Ele não muda, não vai desistir de você, Ele confia e acredita que você vai chegar lá, assim como Pedro entregou a sua vida a Jesus, morrendo crucificado de ponta cabeça, amando Ele até o extremo, com radicalidade. Assim também, estamos lá, rumo a este amor. Obrigado, Deus abençoe você, um beijo especial, Santo Domingo. Amanhã, segunda-feira, nos encontramos aqui. Tchau. O meu deserto